qual foi a conclusão que eu cheguei no final? Olha, diferentemente do que eu acreditava, que é o discurso vendido nas igrejas por aí, é o seguinte: a igreja primitiva era pura, é a igreja que Jesus fundou. Lá no século IV, ela se paganiza, e aí se torna católica apostólica romana. O que eu descobri no meu estudo? Que a igreja já nasceu católica. A igreja é católica desde o início. Exatamente. Quando Nosso Senhor funda a igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ela já nasce católica. Com todos os itens do credo. Todos. Inclusive, na minha jornada de conversão, que eu fui estudar a patrística, que eu falei, a carta de São Justino Mártir, São Justino tem uma carta em que ele descreve a missa, né? A gente está falando do primeiro século, né? A missa todinha com todas as partes. Tal Inclusive qual é que ali tá hoje, que o né? Bertaldo falou, olha, a transubstanciação. Não é só a Santa Ceia, Uma o pãozinho. representação. Não, é a transubstanciação. São Justino diz ali, olha, ele está explicando para uma autoridade romana como é a missa, porque havia aquele mito de que os cristãos são canibais. Porque alguém ouviu, né, a liturgia eucarística claro. era secreta, né? É. Só os catecúmenos Tá comendo participavam. a carne, Eles bebendo comem sangue. a carne eles Bebem comem a o carne sangue. do Deus deles e bebem o sangue do Deus deles. Eles são canibais, né? Eles não entendiam a Eucaristia. E aí São Justino está explicando para uma autoridade romana, olha, o que nós fazemos quando nos reunimos? A missa é assim, 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 descreve a missa todinha no primeiro século. Não foi lá no século IV Não foi que a missa foi Constantino inventada. depois. Não, a missa ela é a mesma desde o início, né? Desde Desde a Jesus, última né? É ceia, isso aí. desde a última ceia até hoje, a missa é uma só, né? E aí São Justino diz, quando o presidente da celebração, o sacerdote no caso, quando ele consagra as espécies, aquele pão consagrado não é mais simples pão. Ele se transforma no corpo de Cristo. Ele diz isso textualmente. E eu acreditando que a transubstanciação tinha sido inventada séculos depois. Opa, o que é isso aqui? Estou encontrando o documento lá do início que garante isso. Exatamente. E São Justino, que está ali no primeiro século, estamos falando da virada do primeiro para o segundo século, ele está falando de uma doutrina, não é São Justino que está inventando aquela doutrina da transubstanciação, ele recebeu isso dos apóstolos. Isso é a fé da igreja desde o início. Como você falou, Jesus na Santa Ceia falou essas palavras. Falou essas palavras. Então a igreja crê na transubstanciação desde o início. Não é uma coisa inventada. E aí, quando eu me dou conta de que a igreja nasceu católica, inclusive com o uso de imagens, as catacumbas, estão lá as imagens nas lápides e tudo mais. Quando eu me dou conta de que a igreja já nasceu católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não nasce no século IV, ela nasce com Jesus Cristo e São Pedro ali. Ela se torna romana depois. Sim. Por outras questões. O bispo de Roma foi o primeiro papa, né? São Pedro. Então, quando eu me dou conta disso, eu falo, bom, a igreja tem a verdade. Esta é a igreja que Jesus fundou. É a Igreja Católica.